Fala amigos, sou o Juninei Passo. Nesse vídeo aqui vou estar mostrando para vocês aqui algumas pequenas regulagens de uma guitarra Les Paul, né, ou até mesmo em outro modelo de guitarra. O procedimento é quase parecido e vou estar mostrando para vocês assim o que vocês podem estar fazendo para estar melhorando o som, né, do seu instrumento, ficando mais fácil para tocar e coisa e tal. Bom, tem algumas coisas que você deve checar, pelo menos assim, mensalmente, ou a depender do tempo que você utiliza a guitarra. Mas geralmente a gente costuma fazer, eu mesmo costumo fazer essas regulagens quando eu vou trocar as cordas. Então é o seguinte, às vezes você começa a tocar e usa muito o potenciômetro e ele começa a ficar folgado, você pega. Então o que você faz? Você tira as tampinhas, como eu tirei essa daqui, e a gente aperta essas porcas aqui, né? É muito difícil ficar folgando, mas às vezes acontece, né? Então você aperta a porca, segura o potenciômetro por baixo, aperta a porca com um alicatezinho e aí tudo fica ok, certo? Pronto, botei de novo no lugar. Um outro também que de vez em quando costuma folgar é essa porta, tá aqui, essa aqui que prende a chave de timbre, ou às vezes essa tampinha aqui começa a rodar, né, começa a soltar. Geralmente essa aqui nunca soltou não, mas de uma outra chave de timbre que eu tinha, eu usei um guarda-rosca para grudar. Você pode utilizar aquela cola branca, né, de colar papel, é só para segurar a pontinha para não cair, certo? Agora eu vou virar aqui a guitarra, mostrar. Antes de virar aqui a guitarra é o seguinte, em relação à altura das cordas, deixa eu até virar aqui, ó, e vou dar um zoom. Eu vejo muito pessoal escrevendo nos fóruns e às vezes lá na revista Guitar Play também vejo pessoal falando o seguinte, quanto à altura das cordas. A altura das cordas, eu não deixo os captadores muito baixo, longe das cordas, tipo assim, ó, porque aí você perde mais o volume. E também não deixo muito próximo do captador, porque aí o ímã que vai estar puxando a tração das cordas, ele pode frear mais a vibração da corda, fazendo com que o som morra mais rápido. Eu deixo em uma altura que nem fique longe nem muito perto, né? Tem que ter um equilíbrio. Não vou dizer medida para você, porque aí você vai escolher. Às vezes aquilo que é legal para mim já não é legal para você. Então a altura fica aí do teu gosto aí, tá entendendo? Então isso é uma coisa também que tem que olhar. Vou mostrar aqui o circuito. Bom, uma guitarra Les Paul, ela tem uma ligação um pouco diferente de uma guitarra Stratocaster. Deixa eu colocar aqui. Ela tem uma ligação um pouco diferente. Essa parte que você vê brilhosa aí no vídeo é porque eu uso uma blindagem para tirar, na verdade não é tirar, é reduzir mais o ruído. É uma espécie de fita 3M que vende aí no Mercado Livre, coisa e tal. Eu utilizo muito, ó, essa aqui de cobre, tá vendo? Agora eu tô utilizando essa. Ajuda a blindar mais. Mas quando eu não encontro essa de cobre para comprar, eu compro a de alumínio, que o pessoal às vezes vê no vídeo e pensa que eu tô utilizando aquele papel alumínio que compra para colocar no fogão, e não é aquele ali, é um diferenciado. Na verdade ele é usado para polietileno. O pessoal que trabalha com vidraçaria utiliza muito esse tipo de alumínio com essas fitas 3M. Bom, então vamos lá, a ligação. As Les Paul são 4 potenciômetros e funcionam do seguinte: um é volume para um captador e o outro tonalidade. O outro é volume para o outro captador e a tonalidade. No caso dessa guitarra que tem um kit de captador EMG Zakk Wylde, como eles são ativos, então eu tenho que colocar uma bateria de 9 volts enrolada com essa espuminha, né, que a própria empresa dá.
e coloco aí dentro. Então utiliza isso. Aí a ligação é um pouco diferenciada, já vem dos captadores, tem que ligar a bateria e coisa e tal. Mas em relação à ligação dos potenciômetros, são os mesmos. Então deixar sua guitarra blindada direitinho para não ter ruído e coisa e tal ajuda bastante, certo? Uma outra coisa é a chave de timbre, que muda o timbre. Deixa eu pegar aqui uma posição que dá para mostrar. Vou dar um zoom aqui, ver se consigo pegar. Opa! Ó, aqui é o seguinte, funciona da seguinte maneira. Esse fio branco é o que vai fazer a ligação daqui lá para a saída do jack, e o fio vermelho é o captador da ponte e o verde do braço. Então a chave de timbre, quando ela está no meio, ela une os dois. Então a gente tem o timbre do captador posição braço, posição ponte junto. Quando você coloca a chave de timbre, no caso sentido posição para baixo para o chão, ele vai ligar o vermelho. Quando você sobe a chave de timbre, né, sentido acima do seu queixo, ele vai ligar o outro captador. Aqui tem um fio terra que está soldado aqui, e vem que esse tipo de ligação, fios são de 4 vias, né? São esses 3 e mais o terra que é ligado à chave de timbre. Então assim, essa chave de timbre ela às vezes costuma oxidar. Se você tiver uma manha assim, olhar direitinho, você pode até desmontar ela direitinho, limpar, porque oxida, né? Dependendo da região que você mora, é muito fria, pode acontecer essa oxidação e aí começar a falhar a chave de timbre, certo? Então deixa eu ver outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vou virar a guitarra. Bom, agora eu vou mostrar aqui a parte da ponte da guitarra. Ó, aqui é a parte onde prende as cordas, e aqui é a parte onde a gente levanta a altura das cordas e regula as oitavas da afinação, né? Porque há uma medida partindo daqui para casa 12 e da casa 12 para a pestana tem que ser a mesma medida. Então esses carrinhos é para compensar essa diferença. Eu vou até ligar o afinador e vou mostrar para você como é a ideia de oitavar. Então quando você quer aumentar as cordas, você pega o parafuso, começa a levantar ele levanta as cordas. Quando as cordas estão muito altas, você pega a chave de fenda aqui, gira e ele abaixa. Se você abaixar demais e ficar tracejando, você aumenta até ficar na altura confortável, certo? Em relação às oitavas, é bom você mexer com isso quando você colocar as cordas novas, porque com cordas velhas não dá para trabalhar legal. Então eu vou pegar aqui um afinador. De preferência, se você for oitavar, é bom utilizar afinadores assim, desses separados, que às vezes de pedaleira não é muito confiável. Afinadores de pedaleira assim 100%, tá entendendo? Então é o seguinte, ó, o que seria essa oitava? Vou bater aqui. Peraí, botei o afinador no modo cromático. Então, ó, a nota Mi tá um pouco alta. Deixa eu folgar aqui, ó, um pouquinho a corda. Botei, ó, afinação, deixa eu descer, opa, falta uma vírgulazinha. Pronto. No caso desse afinador, quando ele afina, ele fica verde. Aí agora eu vou apertar na casa 12 e ele tem que dar exatamente igual, tá vendo? Deu certinho. Bater agora a corda lá. Vou botar de novo a afinação.
Vamos ver agora na casa 12. Coloquei o dedo na casa 12. Deu essa diferençazinha. Então o que eu faço? Eu vou pegar o carrinho, vou puxar ele um pouco para frente. Então, puxar de novo a afinação, tá solta a corda. Agora eu vou apertar a casa 12. Então aí, apertei a casa 12, o Lá bateu normal. Vamos ver a corda Ré. Agora eu vou apertar a casa 12. Ó, deu uma diferença. Então vou pegar o carrinho, vou levar essa peça aqui, ó, no sentido para lá, ó, para lá. Então, um pouco, esse tá bom. Acho que fui demais, vou puxar agora para cá. Então, deixa eu apertar um pouco a tarraxa. Pronto, deixa eu ver. Agora eu vou na casa 12, tá quase começando a vir. Então, deixa eu puxar mais. Eu tô puxando no sentido vindo pra cá, pros captadores. Agora eu vou apertar a casa 12, corda Ré. Aí ó, deu certinho. Com a Sol. Agora eu vou apertar na casa 12. Certinho também. Nota Si, deixa eu afinar. Certinho também. No caso, quando fica assim, o afinador variando, não conseguindo chegar, a afinação é duas coisas: ou você está batendo muito forte na corda e ela está vibrando além do espaço, ou a corda já está velha, já não consegue pegar uma afinação precisa, tá entendendo? Aí ó, aqui já está difícil de oitavar porque a corda está velha. Então a corda estando velha fica um pouco difícil de oitavar. Então oitavar é justamente isso, é você bater a afinação, ela bater certinha a corda solta, você aperta na casa 12 e ela dá certinho. Olha, eu tô batendo na casa 12 a sexta corda e tá dando. Então oitavar é isso. Não precisa você ficar com medo de mexer não. O que você pode fazer se tiver errado é você não conseguir botar a guitarra na afinação certa, com as cordas presas. Que às vezes você nota o seguinte: você afina a sua guitarra com as cordas soltas, quando você monta um acorde não tá legal. Então essa questão da oitava que faz isso. Você tem que tentar, né? Aí se você não conseguir resolver, você vai procurar alguém mais experiente para te ajudar. Mas eu acho interessante você mexer, para você aprender a conhecer seu instrumento, não ficar na dependência de outros músicos ou de algum luthier que às vezes é muito longe ou muito caro. Aí você não consegue fazer o serviço. Então, ó, outra coisa também que eu vou te mostrar aqui sobre afinação é em relação aos trastes. Os trastes, cada um ele tem uma medida. Você pode ver que cada um tem uma distância, vai aumentando. Às vezes o que pode acontecer é o seguinte: uma empresa ela pode cortar aqui a madeira, questão de milímetro para cá ou para lá, e aí assim acaba a guitarra não tendo uma afinação precisa. Então, quando você for comprar uma guitarra na loja, evite comprar aquelas guitarras que tem as cordas já um pouco mais velhas. Porque o que acontece? Vamos supor que hoje
né? Deixa eu ver aqui quanto é do mês aqui no computador. Hoje são 23 de abril, né? São exatamente 11h52 da noite. Então vamos supor que essa guitarra foi fabricada e terminou exatamente nesse momento. E aí ela vai ser embalada, vai ser encaminhada e vai para uma loja. Vamos supor que ela fique no estoque e aí ela chegue na vitrine para você comprar. Vamos supor daqui um ano, 2, 3, né? A depender até mais da quantidade de guitarra que foi produzida hoje até chegar a vez dessa guitarra. Então a corda que colocou nessa guitarra hoje, quando ela chega daqui 2, 3 anos, a corda tá nova, tá? Não foi usada, não foi, mas ela já envelheceu. O aço já sofreu várias modificações, já passou por inverno, verão, outono e primavera e já sofreu modificação. Então a corda tá lá, não foi usada, aparentemente parece estar nova, mas na verdade não tá. Já tem muito tempo que foi fabricada. Então o bom seria, né, que você, ó, tô interessado na guitarra e o cara da loja já providenciasse um cordoamento novo para você colocar, testar, saber tudo direitinho se tá afinando. Só que isso no Brasil a gente já sabe que é impossível, né? Com esse jeitinho brasileiro de enganar as pessoas, é foda, né? É difícil até escolher uma palavra certa para falar, porque a gente vê malandragem em tudo quanto é lugar. Quando eu faço um vídeo desse aqui para vocês ensinando uma coisa e dando dica para vocês tomar cuidado com isso, eu recebo altos e-mails de empresas que falam: olha, a gente queria que você tirasse esse vídeo porque a gente se sente prejudicado. Por exemplo, eu fiz um vídeo uma vez mostrando tipos de madeira que é feito guitarra e eu mostrei que tem guitarra que é feita de MDF. E MDF, essa madeira aqui, ó, no qual é feita essa mesa aqui, ó, é uma espécie de um papelão prensado. Deixa eu ver se eu acho o foco. Aqui é uma espécie de um papelão prensado. Deixa eu escavar com a coisa ali, ó. MDF é mais ou menos isso, tá vendo? É uma espécie de um papelão prensado. Tem muita guitarra. Vocês podem me escrever aí no Orkut, mandar um e-mail que eu digo pra vocês quais são as marcas que usam isso, que eu ando em loja e eu futuco, meto a chave de fenda e vou olhar. Então quando eu fiz um vídeo mostrando esse tipo de madeira no qual é feita essa guitarra, gente, as empresas mandou um monte de vídeo dizendo que ia me processar porque eu tava falando que as guitarras são feitas de material vagabundo e coisa e tal. E eu não tirei o vídeo não, e não vou ser desonesto com vocês. Eu tô aqui pra mostrar a verdade, mostrar como as coisas são. Eu já fui enganado no início, quando a gente estava aprendendo, é que a gente não sabe tudo quando inicia. Então eu fui comprando muita guitarra aí achando que era madeira e na verdade essas porcaria aqui. Então eles mandam um e-mail pedindo para tirar o vídeo para o pessoal, porque aí eles vão perder as vendas e que o MDF é uma madeira não sei o que, coisa e tal, para tentar enganar vocês. Aí eu não deixo. Meu compromisso é esse aí, é não deixar que vocês sejam enganados, principalmente vocês iniciantes e intermediário. Aos doutores da guitarra, né, que já são os sabichões, né, os inteligentes, vocês, eu quero mais que vocês se lasquem pra lá, porque vocês já se acham tão bom. E às vezes vocês, com seus pontos de vista, se achando que são os tal, acaba até comprando aí um monte de birimbau e achando que é guitarra. Então minha preocupação é com os iniciantes, os intermediários, né, que tem assim pouca grana para comprar um instrumento. Então meus vídeos são feitos para vocês, para instruir vocês, para que vocês não sejam enganados por essas empresas que fica aí fazendo instrumento de mal qualidade, prometendo mundos e fundos. Por exemplo, eu sou endócio de algumas empresas, mas todas essas empresas que eu aceitei ser endócio, eu só aceitei porque o produto era bom. Eu não aceito ser endócio de um produto só para o cara botar minha foto no site dele ou minha foto na embalagem de um produto dele. Não, eu só aceito um produto se ele for bom. É tanto que pedal e pedaleira, vocês me acompanham, eu tenho todos os tops, então eu não preciso do cara ficar me dando de patrocínio um pedal de R$200. Se o cara me dá um patrocínio de um pedal de R$200 e vocês verem eu tocando, eu tô tocando porque ele presta. Se ele não prestar, eu não quero, eu tenho dinheiro para comprar. Não preciso o cara me dar. Então eu só aceito isso. Eu tô falando isso pra vocês porque assim, tem muito cara que recebe muito pedal e muita guitarra que o dele é bem feito. Agora, o que vai pra você não é bem feito. Tem cara, eu tô vendo aí, ó, uma galera tudo indo pra
para uma marca de guitarra aí, né, com as iniciais CO, e vocês aí agora traduz o restante. Só que essas guitarras que aí essa empresa aí que inicia CO, tá entendendo? Toda a captação que vem dessas guitarras que tá na mão dos endossos, tudo é EMG. Então, EMG aqui ativo, ó, esse kit Zyquad ou os outros que tem ativo, nenhum deles depende do tipo de madeira para dar o som. Eles já são pré-definidos dentro desses captadores aqui, ó, tem um circuito que define qual é o timbre que eles vão dar. Se eles vão estar mais puxados para os graves, para os médios, para os agudos. Eles não precisam de tipo de madeira. Então o cara faz uma guitarra de MDF, um acabamento muito bonito, lindão, bota a captação MG, o endócio toca, tira um sonzão, e aí vai você e compra. Aí eles vão pra você, põe os MG, HZ, que não são ativos, são passivos. Aí agora você fica doido, porra, mas eu vi o fulano com a captação MG, só que você não se ligou, quando o cara era MG ativo, aquele kit Zyquad, e na guitarra que eles põem para te vender, eles põem o MG HZ, que é uma captação, vamos dizer assim, segunda linha da MG, se é assim que se pode classificar. Então tome muito cuidado com isso. Então meus vídeos eu procuro esclarecer para vocês. Aos doutores da guitarra, como eu tô falando, aos inteligentes demais, é como eu já falei no início, eu quero que eles se lasquem para lá. Agora vocês, eu tenho esse compromisso, que estão iniciando, estão no nível intermediário, de não ser enganado. Então vamos lá terminar o assunto da regulagem para a gente encerrar esse vídeo, que ele já está já na casa dos 25 minutos. Bom, outra coisa que você deve checar mensalmente é esses 4 parafusos aqui, ó. Com a vibração das cordas, ao tocar e bends e não sei o que acontece, eles podem sofrer folga. Aí você põe aqui e aperta, que bem tão justo. Se caso a sua aí você tenta apertar, ele não pega mais aperto, tire as cordas, desparafuse todo o braço, compre um super bond, pegue, por exemplo, palito de dente, por exemplo, entupa o buraco que tem aqui com cola super bond e depois coloca o parafuso, que ele vai pegar aperto. Até você poder levar no luthier para ele entupir com uma madeira mais resistente e reabrir novamente. Então é uma pequena dica aqui de como regular a sua guitarra. Deixa eu ver outra coisa que falta aqui. Acho que aqui, ó, também você dá uma checada, ver se a corda não está travando aí, fazendo com que perca a afinação. Uma outra coisa é o seguinte, deixa eu tentar. Por exemplo, você tá com a guitarra assim, ó, aqui no meio a corda tá um pouco alta assim, ou você vai tocar num lugar que a região é muito fria, acontece do braço virar para sentido para cá e a corda aumentar. Você vai no tensor e aperta. Aí às vezes você tá com a sua guitarra reguladinha direito, mas você vai tocar numa região que é quente, o braço vai virar para cá, ó. Aí vai ficar trastejando daqui do primeiro traste até o quinto ou sétimo no máximo. O que você vai fazer? Você vai folgar um pouco o tensor, porque o instrumento, como é de madeira, ele sofre um pouco com essa coisa do clima, né? Você aí na sua casa, você percebe que quando tá chovendo, fazendo frio, a porta da sua casa fica um pouco dura para fechar ou para abrir. Então com a guitarra também não é diferente. Claro que tem o verniz e coisa e tal que ajuda mais, mas mesmo assim sofre um pouco com isso. Então, gente, é isso aí. Essa é uma pequena dica de como você regular aí sua guitarra modelo Les Paul. E é isso aí. Espero estar te ajudando com isso. Um abração, até o próximo vídeo.